E são esses, né, os fatos que a gente tem que lidar aqui e trazer para o nosso ouvinte o máximo de informação. Por isso a gente chamou o Fernando Schiller, que vai falar com a gente agora aqui na abertura, vai participar hoje aqui da abertura do Gente Conosco, né, para trazer também o seu ponto de vista na sequência. Só queria trazer umas rápidas palavras sobre toda essa crise, né, como bem definiu o Cláudio, que estamos vivendo. É claro que decisão judicial tem que ser cumprida, essa é uma premissa básica. Nós aqui questionamos a decisão do ministro Barroso, não só essa decisão, mas o Supremo tem ampliado o seu leque de atribuições ao longo dos últimos anos. Isso está ficando perigoso, né? Essa interferência do Supremo Tribunal Federal no parlamento, ela é sim perigosa no meu modo de ver. Claro que há argumento jurídico aí e a consolidação de decisões anteriores vão cada vez mais propiciando que o Supremo passe a atuar como executivo e como legislativo em algumas questões pela chamada omissão desses poderes, né? O ministro Barroso, aliás, tem um livro que é muito interessante para quem gosta e para quem é da área do direito, em que ele defende isso abertamente. Ele traz isso de forma muito clara. Quando há omissão de um dos poderes, Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem que ocupar esse vácuo. Na minha avaliação, é algo muito perigoso, porque você dá ali poder de decisão, né, para um ministro que não foi eleito para isso, né? Ele foi escolhido pelo presidente, sabatinado pelo Senado, para defender a Constituição, e não para alargar preceitos que estão lá colocados para o funcionamento, né, das instituições brasileiras. Agora, em relação à CPI, né? Na minha visão, é uma CPI necessária. O Cláudio destacou bem, tem esse efeito político, é claro. O presidente da República está preocupado, ele é do parlamento, ele sabe o que é uma CPI, ele não tem certeza se ele vai ter o controle dessa CPI. Quem vai ser o presidente da CPI? Quem vai ser o relator da CPI? Né? Tudo vai depender dessas duas figuras. Essa agenda vai caminhar aqueles que serão convocados, né, pela CPI. Mas o país, na minha avaliação, precisa de uma resposta. Nós precisamos saber se alguém foi omisso na falta de oxigênio para cidadãos brasileiros. Nós precisamos saber por que demorou muito para chegar a vacina, por que a vacina não está chegando. A omissão também é uma conduta criminosa que pode ser apurada por uma CPI. Claro, seria muito melhor se o presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara Federal, eles tivessem aceitado, né, essas assinaturas que foram colhidas e seguido ali o regimento, e não só a análise fria e objetiva, mas a análise subjetiva também, né? Porque afinal de contas é preciso dar essa resposta e a CPI é um instrumento para isso, apesar do uso político que se faz dela, e a gente sabe disso. Então o ideal é que, preenchidos os requisitos, a conveniência, o motivo, né? Olha, vamos explicar aqui para a população o que aconteceu, né? Se houve omissão ou se não houve omissão, vamos apurar isso aqui. Então não vejo problema em relação à CPI, mas a forma como ela chegou e a determinação para ela ser instalada. Mas o Schiller está aqui conosco, vai falar também sobre esse assunto, sobre essa polêmica toda e essa crise que se avizinha aí entre os poderes, até porque tem um fato novo, né, Schiller? Uma gravação aí de uma conversa do presidente da República com o senador Jorge Cajuru, que foi divulgada pelo senador Jorge Cajuru. É claro que os dois sabiam que isso ia ser divulgado, né? Por isso trataram desse assunto dessa forma. Mas tem esse pedido aí do presidente da República para se fazer do limão uma limonada, algo desse tipo, e também incentivando essa história que o Cláudio trouxe aí, né, de abertura de processo de impeachment contra o presidente do Supremo. E aí, para mim, viu, Schiller, Cláudio, Thaís, tem uma diferença grande. Uma coisa é CPI para investigar a Covid e a conduta de ministros e outras autoridades. A outra coisa é impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio, Thaís, ouvintes? Olha, primeiro que não há como escapar do fato de que a criação da CPI ela tá no bojo aí da polarização política brasileira, não é? Quer dizer, e aí não tem um dado objetivo para a gente analisar. No fundo é isso. Esse é o problema, não é? dessa CPI. Eu li com muita atenção a decisão do ministro Barroso. Li, reli aquilo. Depois fiquei lendo também com muita atenção o artigo 58 da Constituição, que disciplina a criação de CPIs, e é interessante ter uma diferença, uma sutil diferença, que aliás ninguém tocou, ninguém comentou isso, pelo que eu vi pelo menos na mídia, quer dizer, entre a redação da decisão do ministro Barroso e o que está escrito lá na Constituição. O ministro Barroso fala que basta, no parágrafo 3º do artigo 58, a indicação de fato determinado, não é? A indicação de fato determinado, que não caberia, portanto, nenhum juízo político, nenhum juízo de qualquer tipo para a mesa do Senado, para a instituição do Senado,
para o plenário do Senado, para ninguém. Ou seja, basta que, pela decisão do ministro Barroso, basta que 27 senadores assinem o requerimento, preencham um parágrafo indicando um fato determinado e a CPI automaticamente deve ser criada. Essa é a posição do ministro Barroso. Tá? Isso é um juízo, na minha visão, isso é um juízo de interpretação sobre o sentido da CPI. Porque o que está escrito no artigo 50 dentro da Constituição não é isso. O que está escrito no artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º, é que deva haver um fato determinado para investigação, apuração de fato determinado. Tá? Se a gente entra no requerimento de criação da CPI, o fato determinado é basicamente o seguinte, quer dizer, o objeto é apurar ações do governo federal no enfrentamento da pandemia, em especial aquelas relacionadas à crise sanitária do Amazonas, quando o Estado passou por um colapso na rede de saúde, etc. Bom, que várias cidades brasileiras passaram por situações críticas, que houve um colapso lá em Manaus, é sabido, não é? Aí começa a interpretação, não é? Onde é que está exatamente o fato determinado? Na justificativa é colocado o seguinte: notícias nos principais veículos de comunicação escancaram cenas de terror, com doentes morrendo por falta de condições mínimas para o correto tratamento. Quer dizer que a fonte da determinação de fatos do fato determinado são notícias nos principais veículos de comunicação. Não é? Então, a mim parece que, primeiro, tem essa discussão. E evidentemente, o ministro Barroso faz isso, e faz como ministro Supremo, tem direito de fazer. No mundo real da política, ele tem direito de fazer isso. É uma interpretação. E aí não tem jeito, Pedro, Cláudio, quer dizer, não tem Deus aqui para nos dar a resposta verdadeira. A minha intuição é que essa deveria ser uma decisão do Senado Federal. E porque isso cria uma lógica de guerra. Qual é a lógica de guerra? Que ela já foi criada. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, está colhendo assinaturas, diz ele que já está praticamente com as 27, de um requerimento para ampliar o escopo, fazer exatamente isso que o Cláudio comentou. Aí você vai ter uma guerra de CPIs. Ou você vai ter duas CPIs, uma investigando os governadores e prefeitos, porque se basta 27 senadores escrevam um parágrafo dizendo que tem algum fato determinado. Fato determinado pode ser o desvio de recursos dos governadores, desvio de recursos federais feitos pelos governadores, como alega o governo federal. Ninguém tem a menor ideia se houve realmente desvio de recursos, ou não houve desvio de recursos, ou isso é relevante ou não é relevante. Mas basta que 27 senadores da base do governo assinem esse requerimento, você vai ter ou duas CPIs, ou vai ter que fundir uma grande CPI, não é? Então nós vamos ter guerra de CPI, tanto na Câmara como no Senado, não é? Então, para isso, para que não haja guerra de CPIs, para que o instrumento da CPI não seja banalizado, é que a Constituição determina que haja um fato determinado, e fato determinado não é uma brincadeira. As palavras na Constituição não são colocadas ali à toa, não é? E a pergunta é: a quem cabe o juízo sobre se o fato é determinado, se é relevante ou não é? E além do que dizer que não é possível fazer juízo de conveniência, como assim? Se na CPI das fake news, se fez um juízo de conveniência. O juízo de conveniência, no caso da CPI das fake news, foi que não era o momento de se ter as reuniões presenciais, que o foco do país era outro, e assim por diante. Que o país tenha que investigar, avaliar com muito cuidado o que aconteceu durante a pandemia, não há nenhuma dúvida. Agora, tem que fazer isso no pico da pandemia? Nós estamos exatamente no mês do pico da pandemia. Exatamente nesse momento, o país precisa parar para uma guerra política. Então, óbvio que um juízo de conveniência, e esse juízo de conveniência não cabe ao Supremo fazer, cabe ao Congresso Nacional fazer. Então, digamos, é muito difícil você estabelecer isso de maneira objetiva. Eu acho que o próprio Supremo está incomodado com isso. Vai ter essa decisão na quarta-feira. A minha impressão é que o senador Rodrigo Pacheco ele tem uma preocupação muito grande de operar na legalidade, não confrontar o Supremo. Então deve fazer a leitura amanhã. O senador Alessandro Vieira já fez protocolou no sábado esse pedido para ampliação do escopo. Porque se o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu que a gestão da saúde é consorciada, como está na Constituição, é uma responsabilidade conjunta da União, dos estados e dos municípios, o que aconteceu em Manaus, eu analisei bem, todos nós aqui analisamos o que aconteceu lá, tudo leva a crer que houve erros por parte do município, erros por parte do estado, erros por parte da União e eventualmente até por parte de empresas privadas que forneciam
os insumos, oxigênio, etc. Né? Agora, você dizer, quer dizer, sem apontar especificamente que o único errado, digamos assim, o único responsável de antemão é o governo federal, você vai deixar de avaliar os outros entes públicos, né? Nessa crise. Se o fato determinado é a crise de Manaus, não faz sentido você analisar explicitamente ou especificamente, exclusivamente, um dos atores que operaram, que atuaram no caso de Manaus. Enfim, é uma guerra política, o Brasil está polarizado, eu diria que o país até vive numa situação de autofagia, né? Mas nós vamos ter essa decisão aí na quarta-feira. Uma das possibilidades é que o Supremo, inclusive, decida que a CPI comece a funcionar depois de um certo momento mais agudo da pandemia. É o que a gente vai... Ou uma solução política onde todos sejam investigados, né, para evitar essa guerra de CPIs. Schiller, o que a gente sabe, né, é que o que tá por trás de tudo, né, da iniciativa e também da reação do presidente Jair Bolsonaro é a certeza de que essa CPI não se destina, não objetiva investigar coisíssima nenhuma, né? Se destina, o objetivo dela e o Bolsonaro tem absoluta, como é que eu diria, consciência disso, né, certeza disso, é que o objetivo da CPI é o impeachment dele. Né? Quer dizer, é aquela coisa do Dr. Ulisses que disse lá atrás, né? A célebre frase de que uma CPI todo mundo sabe como começa, mas não sabe como termina. Essa a gente pode ter certeza absoluta que vai terminar na propositura de processo de impeachment do atual presidente da República. Bolsonaro sabe disso, é por isso que ele reagiu tão fortemente, tanto quanto os opositores do Bolsonaro sabem disso. E não falam que é para não atrapalhar este momento, né? O momento em que ainda não se definiu pela CPI, mas o objetivo é o impeachment, não tenha dúvida disso. Para mim isso é de uma clareza cristalina. Agora, Cláudio, uma observação, são 11 membros, não é? E você vai ter indicação por parte dos partidos, vai ser feita a votação presidente e relatoria, né? Aí entra o problema de maioria, minoria, quer dizer, eu tenho a impressão que nós vamos testar a base do governo. O governo vai ter que mover muitos recursos políticos, aí vai ter que mover emendas, vai ter que mover posições no governo, vai ter que despender muita energia para disputar dentro da CPI. Então eu concordo contigo, o objetivo obviamente da oposição, na Câmara também, uma movimentação grande, a criação já está sendo recolhida assinaturas na Câmara para criar uma CPI na Câmara também, é desgastar o governo, isso é evidente, né? Todas as CPIs foram assim, né, historicamente, quer dizer. Agora que a oposição terá maioria ou hegemonia para chegar nesse resultado, acho que é uma questão um pouco diferente. Acho que o governo vai jogar pesado, o país vai despender uma enorme energia no auge da pandemia para fazer isso. E eu acho que o resultado realmente é incerto. E é o jogo político também. E tem uma coisa que me incomoda, que é o fato do presidente da República citar nominalmente o ministro do Supremo que tomou essa decisão, fazendo acusações sobre caráter, sobre motivação. Isso eu acho muito sério, porque enquanto você está tratando ali de forma institucional é uma coisa. A gente não consegue imaginar em outros momentos da nossa história um presidente da República vir a público para falar esse ministro é isso, como a gente tem visto acontecer. Me parece que no jogo político há uma dificuldade também de articulação do governo Bolsonaro para impedir, por exemplo, que a CPI se transforme nesse palanque ou que siga nesse rumo. E que o instrumento político que se tem na mão é um instrumento de mais agressão verbal do que de articulação política. Porque, primeiro, CPI e impeachment, CPI a gente já teve uma onda maior, agora parece que é um instrumento menos usado. Mas impeachment tem que ser o último do último dos remédios. E há uma banalização nesse momento na quantidade de pedidos de impeachment que a gente tem visto serem apresentados desde sempre, mas alguns são levados mais a sério. Dilma sofreu processo e foi empichada. Temer também respondeu a processo de impeachment, que parou no meio. E agora, novamente, essa história. Aí depende também da capacidade de articulação de cada um dos governos no Congresso Nacional. E nesse caso aqui, o desespero que dá a possibilidade de uma mera CPI no governo federal, para mim, mostra que a capacidade de articulação que o governo federal hoje tem no Congresso é mais baixa do que em outras gestões que nós tivemos recentemente. Aqui, Thaís, uma observação rápida, eu concordo inteiramente contigo. Aí o presidente Bolsonaro aproveitou essa situação para voltar ao seu estilo belicoso, né? Mas há uma leitura no Planalto
de que não é possível uma concertação. Quer dizer, que a oposição não há diálogo possível. Não é essa a leitura do Planalto. Não estou dizendo que ela está certa ou errada. Não é? Quer dizer, tem muito o exemplo do ex-presidente Temer. O ex-presidente Temer era um magistrado, ele se colocava acima um pouco dessas pequenas disputas, fazia apelos à conciliação, não ia nunca para o enfrentamento. Quer dizer, ele tentou fazer, saiu com 82% de rejeição. Não é? Quer dizer, o presidente Bolsonaro, a impressão que a cúpula política do Planalto, cada vez que o presidente recua e faz algum tipo de aceno, o outro lado do jogo não topa a parada, né? Então dá mais um passo para frente no nível da confrontação. Então não resta ao governo essa outra alternativa, né? Isso mobiliza a base, já está num clima aí pré-eleitoral, é muito ruim para o país, eu concordo inteiramente contigo. Agora, também a gente precisa observar o outro lado da questão, né? A gente nunca teve presidente da República falando mal de ministro, mas também nunca teve ministro do Supremo Tribunal Federal falando mal do presidente da República, né? O que a gente tem visto aí. Eu me lembro de notas e declarações, etc., do ministro Celso de Mello, que era o decano do Supremo, o grande líder do Supremo, né? Para além do presidente da ocasião, do presidente do Supremo da ocasião, e ele atacava violentamente o presidente da República. Esta semana a revista Veja publicou uma entrevista nas páginas amarelas do ministro Fachin, que reitera os ataques dele, ataques políticos, eu me refiro a ataques, críticas políticas, né, ao atual presidente da República. Já tinha feito isso antes, né, numa palestra, alguma coisa assim, por videoconferência, que teve grande repercussão quando ele chutou firme ali no saco do presidente. E o presidente a gente vê que não é do tipo que houve esse tipo enfim, apreciações a respeito dele, né, calado, né? Ele está na presidência da República porque foi eleito para isso, e todos esses atores constroem eu detesto essa expressão, mas enfim, é a expressão da moda, né? Constrói a narrativa de que ele é meio que um usurpador do poder. Ele não está lá porque foi eleito, ele está lá porque, de alguma maneira, usurpou o exercício do poder que deveria estar entregue nas mãos daqueles que, enfim, nos últimos anos governaram o país. É basicamente isso. E que nomearam alguns desses ministros mais críticos do governo Bolsonaro. Então, o que a gente percebe é uma falta de, como é que eu diria, um desarranjo institucional em que os atores são múltiplos, não são apenas o presidente da República. A gente vê na Câmara e no Senado manifestações desse tipo de atitude, tanto quanto no Supremo Tribunal Federal, e sobra esse tipo de atitude também por parte do presidente da República. E no Supremo é o lugar que a gente menos devia ver isso aí, né, Cláudio Humberto? Pelo menos no Supremo, né? Porque o resto são atores políticos. De alguma forma a gente faz a crítica aqui, mas em algum momento eles vão estar aí em campos opostos em disputa, né? Agora, quando tem ministro da Suprema Corte envolvido, a coisa é muito mais séria, como a gente destacou. Schiller, obrigado pela participação aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A gente volta a se falar ao longo da semana, hein? Boa semana, grande abraço. 8h31. Rede Bandeirantes.